O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor Jesus, agradeço-te o amparo de todos os dias. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração, ágeis no raciocínio, mas somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, nos dirigimos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim, em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, seja a nossa luz. Nas horas de incerteza, seja nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo no caminho reto. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Fortalece-nos a vigilância, para que não venhamos a cair. Dá-nos a coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e sempre. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Trindade Divina, Pai, Espírito Santo e Espaço Virgem. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai, por todos os seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações. Pedimos pelos mais necessitados, que o seu amor possa atender às suas necessidades. Pedimos pelas crianças do mundo e, em especial, por aquelas que não têm um lar para morar e uma família para amar e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a Creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, Anjos e Pastores. Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 14. Naquela região havia pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes o anjo: Não temais, pois vos trago uma boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo. E é
que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor. E eis para vós o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. De repente, apareceu com um anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Diz o evangelista que os pastores estavam no campo, onde viviam. Realmente, em torno da cidade de Belém, havia numerosas pastagens, onde era hábito viverem os pastores em tendas, a cuidar dos rebanhos. Todavia, após as grandes chuvas de novembro e no rigor do inverno, já nos fins de dezembro, não era provável que lá permanecessem. Já deviam ter recolhido os rebanhos aos currais desde novembro. Daí, deduz-se que o nascimento de Jesus não deve ter ocorrido em dezembro. Sabemos, com efeito, que só muito mais tarde, em Roma, para aproveitar a festa de Mitra, nascimento do Sol invicto, ou seja, a entrada do Sol no solstício do inverno, festejado em 25 de dezembro, é que a Igreja de Roma, por volta de 354 AD, vulgarizou essa data a toda a cristandade, contrariando muitas outras tradições locais que festejavam o Natal em datas diferentes. Nessa época, os bispos da Síria e da Armênia acusaram os romanos, admiradores do sol e idólatras. O anunciador é chamado anjo, e o verbo empregado por Lucas é muito usado nos autores profanos para exprimir a aparição dos espíritos, a quem eles chamavam divindades ou deuses, tal como o sânscrito os chama devas, da mesma raiz. O anjo dá-lhes uma boa notícia, o que corresponde ao verbo grego frequentemente usado por Paulo e por Lucas, mas que só aparece uma vez em Mateus em uma citação. Aí também apresenta o mesmo sentido. Também, a palavra Salvador é a primeira vez que aparece no Novo Testamento. Mateus e Marcos não a empregam. Lucas emprega aqui e em Atos, e João também. Entretanto, é muito frequente em Paulo. No Velho Testamento, a palavra se refere sempre a Yahvé. Aparece a seguir aos pastores um grande grupo de anjos que cantam o célebre versículo, sobre o qual se estabelecem discussões. Trata-se de um dístico, em cuja primeira parte se celebra a glória de Deus nas maiores alturas, e na segunda parte, a paz na terra aos homens de boa vontade. A polêmica nasceu de uma variante dos códices. Os que seguem a segunda lição leem paz na terra e boa vontade aos homens. Mas essa leitura quebraria o ritmo do dístico. Preferível, então, a lição tradicional, mesmo porque Deus tem boa vontade para com todas as suas criaturas, pois não tem acepção de pessoas, mas só lhe podem receber a paz aqueles que têm boa vontade e se voltam para Ele. É o exemplo que tantas vezes demos. A água jorra indistintamente para todos, mas o copo que estiver emborcado jamais se encherá. Ao passo que, se o virarmos de boca para cima, ele se encherá da água. Deus
dá a todos igualmente, mas só recebem aqueles que se colocarem em posição de receber. A lei divina é a mesma em todos os planos e não tem exceções. O ensinamento é de grande profundidade. Verificando o encontro que se realiza no mais oculto do coração, embora este ainda esteja mergulhado no corpo animal de carne, o recém-nascido é colocado no intelecto, que alimenta de luzes o corpo animal, e daí expande suas luzes para todo o corpo. Nessa região, há pastores que guardam o rebanho, isto é, há o sangue. O sangue é a vida. Com efeito, é o sangue que guarda e alimenta todo o metabolismo e a vida no microcosmo, como um bom pastor que custodia seu rebanho, as células do corpo físico. Ao sangue aparece, por meio do sistema nervoso, o anúncio do extraordinário e divino fato. No primeiro momento, o sangue se retrai aterrorizado. A criatura empalidece, mas depois que recebe o aviso, se acalma, porque vem a saber que na casa do amado, na cidade de Davi, o coração, nasceu o Cristo, que é o Salvador, e que lá se encontra sob a forma de uma criança envolta em faixas. Realmente, o encontro se dá na célula mônada que está fixa no ventrículo esquerdo do coração. Ora, o sangue poderá dar-se conta desse nascimento ao encontrar o menino espiritual envolto em faixas, isto é, envolto na matéria, cercado do intelecto e da intuição, que descem ao coração na meditação profunda, mergulhando em si mesmo. Só quando a mente desce ao coração pode encontrar o eu profundo, a centelha divina, que lá permanece em estado latente, mas que nascerá um dia. Ao entrar nesse local sagrado, depois de percorrer outros caminhos, e já purificado pela hematose nos pulmões, o sangue se regozija com o louvor a Deus, que ali jaz aniquilado em forma humana, o infinito dentro de uma célula, o Verbo feito carne, e que se manifesta aos homens, que visita seu povo. Aqueles que experimentaram o encontro supremo percebem com total clareza que sua circulação sanguínea se acelera e responde ao apelo de louvar a Deus. De modo geral, é nessas circunstâncias que percebemos a diferença entre um corpo comum e o corpo de um asceta, totalmente espiritualizado, embora ainda sujeito a todas as vicissitudes e necessidades carnais. De qualquer forma, no entanto, o próprio corpo do místico irradia, através da carne, a espiritualização interna. Por isso, o fato tem também repercussão externa. Qualquer pessoa que tenha a intuição desenvolvida, mesmo que não seja no grau máximo, percebe, sente que aquela criatura teve o encontro e vive em união com Deus. E a criatura que experimentou essa felicidade não precisa convocar discípulos e adeptos. Todos a procuram espontaneamente, porque a intuição lhes avisa. Os anjos do Senhor lhes revelam, sobretudo
durante as vigílias da noite, isto é, nas horas de meditação, e enquanto eles guardam os rebanhos, ou seja, enquanto pacificamente cuidam de seus afazeres. Avisa-os intuitivamente. Os pastores, inicialmente, temem que possa tratar-se de um equívoco, mas a insistência e a clareza do aviso os alerta de tal forma que eles resolvem abandonar, nem que seja por curtas horas, os negócios terrenos, para ir também em busca do recém-nascido, do homem novo que surgiu na terra, luz para o mundo, salvação para todos. Entoa-se então o hino místico da glória a Deus que nasce nas criaturas, e de paz às criaturas que foram visitadas pelo nascimento de Deus em seus corações. Convém aqui salientar que esse nascimento corresponde simplesmente a um despertamento. O Cristo interno, a mônada divina, existe em tudo e em todos, no mineral, no vegetal, no animal e no homem, mas em estado latente, impulsionando a evolução, mas sem ser percebido pela própria criatura. Quando esta descobre o caminho e entra no reino de Deus dentro de seu coração, aí descobre a mônada divina e a ela se unifica no encontro sublime. Diz-se que nasceu o Cristo interno, secretamente, oculto aos olhos da multidão, colocado num estábulo que é o corpo de carne, e depois deitado na manjedoura, que é o intelecto, alimentador por excelência do homem animal. Neste trecho do Evangelho de hoje, Pastorino descreve o que acontece no corpo físico quando conseguimos fazer o contato com o nosso Cristo interno. O encontro, o contato com a divindade, acontece no coração e, posteriormente, todo o corpo toma ciência desse contato, após o Cristo iluminar o intelecto. E então, este intelecto iluminado ilumina também todas as células e órgãos, expandindo as suas luzes para todo o corpo físico. E aqueles que conseguem esse encontro com a divindade não precisam intitular-se mestres, pois todos irão procurá-los espontaneamente, porque a intuição lhes avisará. Temos então, neste Evangelho de hoje, todo o processo físico que nos permite entrar no reino de Deus através do nascimento, do despertamento do Cristo dentro de nós. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.